Embora certa porcentagem do câncer seja oriunda do choque ocorrido entre as forças ocultas que descem do mundo superior e as energias astrais criadoras dos diversos reinos da vida física, a sua manifestação mórbida no homem é proveniente da toxicidade fluídica que ainda circula no perispírito e que foi acumulada pelos desatinos mentais e emotivos ocorridos nas várias encarnações pretéritas. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é sempre a nossa pauta geral. Mas hoje o nosso tema será o aspecto espiritual do câncer, que vai ficar a cargo do nosso ilustre convidado. Daqui a pouco já vamos apresentá-lo a vocês. Mas antes, a nossa gratidão a vocês, telespectadores e internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível, as nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs, Espaço Espírita de Santa Catarina e Canal Mais Brasil, Frutal, Minas Gerais. As nossas empresas parceiras, Alvorada Veículos de Três Lagoas, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, e agora, o mais novo parceiro, que é o Cotidiano, que é um espaço onde você vai tomar o seu café, saborear o seu suco, as delícias dos salgados até os caldos, que vai acontecer a sua inauguração amanhã a partir das 7 horas, na Avenida Olinto Mancini, número 590, ao lado da farmácia Líder. Fica entre a farmácia Líder e o cartório Quarto Ofício. Fácil acesso, porteiro estacionamento diagonal. Esperamos vocês para prestigiar mais esse espaço em nossa cidade, com um diferencial tanto no produto quanto no atendimento. Porque nós visamos o seu bem-estar. Todo o produto ofertado passa por um processo de orientação muito amorosa, de confecção, de armazenamento e também na hora de servir a você. Então nós aguardamos vocês com muito amor, segunda-feira, amanhã, a partir das 7 da manhã. Normalmente vai funcionar das 7 da manhã às 8 da noite. Deus abençoe mais esse espaço, abençoe as nossas empresas e emissoras parceiras, mais uma vez a você, telespectador e internauta. E para falar conosco, o nosso irmão, eu tentei até fazer um resumo do seu currículo, mas vai demorar um pouquinho, mas vou lê-lo na íntegra, para você saber de quem se trata esse ilustre amigo. Então, Dr. Décio Iandoli Júnior, nascido em São Paulo, capital, é médico formado pela Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, no ano de 1987. Especializou-se em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. É membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo e da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Concluiu o doutorado em Medicina no ano de 1999 pela Universidade Federal Paulista, Escola Paulista de Medicina. Foi professor titular da cadeia de Fisiologia dos cursos de Biologia, Farmácia e Fisioterapia
da Universidade Santa Cecília e professor doutor do Departamento de Cirurgia no Centro Universitário Lusíada, Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Atualmente é professor doutor da Faculdade de Medicina da UNERP, por sinal, onde meus 2 sobrinhos se formaram, na Uniderp, melhor dizendo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para onde se mudou em 2009. É o atual presidente da Associação Médico Espírita de Mato Grosso do Sul, a AME-MS, e atual vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional, coordenador médico do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, e autor de 6 livros, organizador de 2 outros e autor de mais de 11 capítulos em outros livros, além de artigos, revistas e periódicos, palestrante nacional e internacional. E nós temos 2 dos 6 livros, que é o Fisiologia Transdimensional e Da Alma ao Corpo. Então é com muito carinho que recebemos o... Oi? Tá. A minha consciência está me lembrando aqui para lembrar que essa coisinha que está aparecendo aí na tela, do lado direito, live, mas do outro lado é o Pix. Se você quiser colaborar, fique à vontade, será uma alegria receber as suas doações para movimentar, fazer acontecer o nosso projeto. Então seja muito bem-vindo, Dr. Décio Iandoli Júnior. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, Sebastião. A honra é toda minha. Então agora fica por sua conta fazer um trajeto inicial. Ficou alguma coisa do seu currículo que eu não mencionei, que eu falei errado, alguma coisa, quer fazer correção ou acrescentar? Não, falou até demais. Eu fico grato pela consideração, pelo convite e a oportunidade de estar falando sobre um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, tão tratado de uma forma meio superficial, muitas vezes, né? Então, é uma oportunidade da gente poder estar falando um pouco mais sobre o câncer. Com certeza. E nós somos prova viva disso, porque passamos por 16 processos cancerígenos e, após compreendê-lo no Espiritismo com o auxílio dos Espíritos, já que o primeiro nos deram apenas 2 meses de vida, não usamos nem radioterapia, nem química, porque íamos morrer mesmo. Mas aí quando vimos com Kardec que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses, e com Camille Flammarion, que além de renovar totalmente em alguns dias, eu posso criar pela mentalização um órgão novo, eu me encorajei, fui buscar nas obras tanto de Chico quanto de Joana e outros, e na sua obra também Fisiologia Transdimensional, e conseguimos criar células com poder quimioterápico, resolver todas as questões e não tomar uma gota de medicação sequer. Mas é com você, que já há muito tempo que eu te acompanho falando da temática, é que nós vamos receber esclarecimentos e motivações mais amplas para prosseguir. Vamos lá então, Sebastião. Bom, primeira coisa que eu queria dizer é que o câncer não é uma doença. O câncer é uma classe de doenças. Ou seja, você tem, por exemplo, no estômago, você pode ter 3 ou 4 tipos de cânceres diferentes. Cada um deles é uma doença diferente. Então, quando alguém fala assim, eu descobri a cura do câncer, a gente já percebe que tem alguma coisa errada, porque não existe o câncer. Existe uma classe, né, de doenças que se encaixam nessa área, que são as neoplasias malignas. Neoplasia é uma neoformação, quando as células começam a se multiplicar de uma maneira desordenada, elas mudam a sua estrutura, a sua forma,
e por conta disso, elas acabam produzindo transtornos no órgão ou no tecido onde elas estão se proliferando. Essa é o que há em comum entre os tipos de câncer, né? A outra coisa que a gente precisa falar é se o câncer ou qualquer outra doença é um castigo divino. Você pagando as suas contas, você pagando aquilo que você fez de errado. Eu não acredito nisso. Acho que Deus, infinitamente bom e justo, não nos pune, Ele nos orienta. E o que acontece conosco é a reação de nossos atos do passado e que nos mostram que nós erramos. É a oportunidade do arrependimento e, na sequência do arrependimento, que é o diagnóstico do erro, nós temos a possibilidade de uma reconfiguração, né, uma ressignificação das nossas crenças, da nossa vida, e isso poder provocar uma alteração nessa programação ou nessa consequência que nós estamos experimentando de algo que aconteceu conosco no passado e que hoje nós estamos percebendo os seus efeitos. Para a gente falar de câncer, como eu disse que é uma proliferação anômala de células, a gente tem que começar pela definição de célula. Eu estudo biologia e medicina há muito tempo e nunca encontrei nenhuma definição de célula mais perfeita do que aquela trazida por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Ele define as células como animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, são inteligências rudimentares, né, na minha opinião, não individualizadas ainda, não são almas, mas elas têm um princípio inteligente que está temporariamente individualizado e que estão totalmente subjugadas a uma inteligência maior, que é a nossa alma. O nosso corpo, portanto, é uma espécie de um condomínio onde nós somos os responsáveis pela organização e função, e as células são essas inteligências rudimentares que estão totalmente domesticadas ou subjugadas. Portanto, elas vão agir e reagir de acordo com a instrução que a nossa consciência dá para elas. Né? Então, eles aguardam essa instrução, eles não têm, são inteligências rudimentares que não têm uma espontaneidade, elas não têm vontade, elas precisam que alguém lhes organize tanto a estrutura quanto a função. Isso fica muito claro quando a gente começa a analisar, por exemplo, a formação do corpo humano. Todas as nossas células contêm o mesmo DNA. Nós temos a mesma carga genética, desde um neurônio até uma célula de gordura. Todas essas células têm dentro do seu núcleo a mesma instrução. Por que uma virou um neurônio e a outra virou uma célula gordurosa? Porque elas receberam instruções diferentes. Aqueles genes que estão dentro delas são programas, como softwares, como aplicativos do nosso celular, e que são acionados ou desacionados, de acordo com a vontade que as organiza. Portanto, existe um modelo organizador biológico, existe um campo informacional que é gerado pela nossa inteligência, que nós vamos passar a chamar de alma agora. Esse campo informacional organiza a matéria sutil, que forma o nosso perispírito, e também organiza o nosso corpo físico através do duplo etérico, que também é um campo informacional. Esse duplo etérico ele tem uma série de instruções que são próprias da espécie e que vem sendo herdado na evolução filogenética do planeta. E essas células, elas, dependendo da posição onde elas se encontram, desse campo informacional, elas vão para um local específico, se desenvolvendo e se diferenciando de uma maneira específica. Tá? Portanto, elas precisam receber essa instrução para que elas possam executá-las. Né? E essa instrução ela precisa ser constantemente enviada.
Eu não posso enviar uma vez e perder a comunicação com essa célula. Porque se essa célula perder a comunicação com a instrução que a está, com o campo informacional que a está instruindo, ela vai se indiferenciar de novo, ou seja, ela vai voltar para o seu ponto de origem, né? Ela vai voltar a ser uma célula indiferenciada. Esse termo é muito importante. Em cancerologia ou oncologia, a gente considera mais grave o câncer quanto mais indiferenciada for a célula. Ou seja, quanto mais ela regrediu ao seu ponto de partida. Muitas células em algumas neoplasias, que a gente chama de benignas, né, que aí não entra na categoria dos cânceres, mas ainda assim são neoplasias, nós temos a formação de tumores de células que ainda guardam a sua estrutura de base. Elas perderam a instrução quanto à posição, quanto à arquitetura do tecido, mas a função delas continua preservada. Essas são as neoplasias benignas. E as malignas são quando elas perderam o contato ao ponto de elas não saberem nem o que fazer, nem aonde ficar. Aí eu tenho o câncer, o tumor, a neoplasia e as metástases, com o desprendimento dessas células do tecido onde ela foi originada, e ela vai se implantar em diversos outros pontos do nosso organismo, tá? De qualquer maneira, essa célula vai manter sempre o seu automatismo, ou seja, toda célula ela respira, ela se alimenta e ela excreta. E a maior parte das células, né, excetuando-se os neurônios, também se multiplica, tá? Todas essas funções automáticas dela, ela mantém com ou sem orientação. Agora, quando eu tenho a orientação, ela vai fazer com que aquilo tenha um objetivo para a formação de um corpo pluricelular organizado que vai dar a uma inteligência mais avançada, como é o nosso caso, que já somos inteligências nominais, a possibilidade de se manifestar. Então, entre estas células, que são células físicas, e o nosso perispírito, que é o nosso campo informacional, quando relacionamos este campo com o nosso corpo físico, né? Nosso corpo mental é que organiza o perispírito gera o duplo etérico que organiza o corpo físico. Então, essa interface entre o meu corpo físico e o meu corpo espiritual, que é o perispírito, o Dr. Richard Gerber chamou no seu livro Medicina Vibracional, desculpem, ele chamou esse livro de medicina vibracional e ele chamou essa interface de interface físico-etérica. Então, essa interface é formada pelo perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. É em cima dessa estrutura que nós temos dedicado o nosso estudo. Os livros que o Sebastião citou, tanto Fisiologia Transdimensional como Da Alma ao Corpo Físico, são livros em que a gente se debruça sobre esse tema, procurando juntar as informações da física, as informações da biologia, as informações da medicina, com a revelação espírita, especialmente o trabalho Chico Xavier e André Luiz, né? Então, essa forma de ver o corpo e a estrutura transdimensional dos seres humanos traz para a gente também uma nova forma de ver a saúde e a doença, esse binômio que ainda tem alguns problemas na sua definição, na sua colocação, né? A própria Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é apenas a ausência de doença, mas nós continuamos agindo como se fosse saúde, ausência de doença. Mesmo em uma época em que nós percebemos uma série de transtornos biológicos que não têm uma alteração perceptível, nem anatômica, nem fisiológica, nem histológica, né? O grande exemplo são os transtornos psíquicos, né? As doenças psiquiátricas, tá? Tanto que as doenças psiquiátricas, o nome correto é transtorno psiquiátrico. Porque a gente dá um nome de doença, a gente precisa identificar alguma alteração fisiológica ou anatômica, que no caso dos pacientes com transtornos psiquiátricos não se encontra isso. Existem algumas particularidades nas suas estruturas cerebrais, mas não são consideradas alterações, né, ou danos nessa estrutura, tá?
Então, quando a gente começa a ver o nosso corpo biológico como o fruto ou o produto das nossas inteligências, a gente começa a entender as doenças que acometem o nosso corpo de uma maneira diferente e começa a entender também as malformações do nosso corpo também de uma maneira diferente. Tá? Nós somos, então, indivíduos multidimensionais. Eu coloquei no meu nome transdimensional porque eu estava avaliando apenas a relação entre o corpo físico, duplo etérico e perispírito. Então, teoricamente, a gente está avaliando duas dimensões apenas das muitas que provavelmente compõem a nossa estrutura. Tanto a nossa estrutura material, que é o perispírito e o corpo físico quando estamos encarnados, e a nossa estrutura espiritual ou verdadeiramente espiritual, que é o princípio inteligente individualizado que forma a nossa alma. Então, esse perispírito que foi definido, essa palavra foi cunhada por Allan Kardec, ele já foi abordado por outros estudiosos, como o Dr. Hernando Guimarães Andrade, também espírita, que deu o nome de modelo organizador biológico. Mas outros estudiosos, como o Dr. Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, ainda hoje trabalhando e pesquisando, e que ele chamou de campo biomórfico. Esse campo biomórfico que ele descreve tanto a estrutura quanto a função é exatamente correspondente ao nosso conceito de perispírito. Dentro da organização biológica, já no campo físico, a gente tem evidência muito clara disso na embriologia. Então, aquilo que eu falei anteriormente, as células todas elas têm a mesma carga genética, têm os mesmos softwares, os mesmos apps, e alguém tem que dizer para ela qual é o app que vai funcionar, e aquele app que está funcionando naquela célula vai fazer com que ela se desenvolva no sentido de ter uma especialização. Ou ela vai se transformar numa célula da mucosa gástrica, que vai fazer absorção de nutrientes, produção de ácido, ou ela vai se transformar numa célula do miocárdio. Deu para entender? Acho que deu uma bloqueada Sim, aí, mas né? deu, não cortou nada não, pode continuar. Muito bem. Então a gente continua dizendo que existe então uma informação de estrutura e de função que é transmitida através dessa interface físico-etérica para nossas células físicas. Portanto, o que acontece no câncer, nas neoplasias? Nós observamos células desorientadas, quanto à forma e quanto à função. Quanto mais indiferenciado o tumor, mais grave a neoplasia, há uma multiplicação celular descontrolada, há uma perda das características próprias daquela célula. Então, em vez da célula evoluir para a diferenciação, ela sai da diferenciação e volta para uma indiferenciação. Isso faz com que ela perca a sua orientação espacial, a estrutura tecidual é perdida, forma-se então a tumoração. O nome tumor vem de uma bola, né, de uma massa, e há uma perda na orientação local, né, com deslocamento de algumas células para outras posições nas quais elas não deveriam estar, que são as chamadas metástases. E este tumor, ele para de desenvolver a tarefa que ele desenvolvia anteriormente como uma célula diferenciada. Então, se é uma célula, por exemplo, do aparelho digestório, ela para de fazer o que ela estava fazendo. Se ela é uma célula de absorção, para de absorver, e assim por diante. Bom, quando nós dizemos que esta interface se dá através do perispírito, e esse perispírito é um modelo organizador, quando nós pensamos no câncer como as células perdendo o contato de orientação, perdendo a ordenação que vem do perispírito, nós imediatamente nos lembramos de um esgarçamento ou de uma ruptura deste tecido perispirítico. O André Luiz chama de tecido fisiopsicossomático. Nas suas obras ele cita com alguma frequência essa palavra. E esse esgarçamento, essa ruptura, ela é dada por um trauma ou uma violência
provocada nessa estrutura que é o perispírito. O grande detalhe é que o trauma ou a violência provocada em nosso perispírito, ele é gerado por nós mesmos. Nós é que provocamos este trauma. E fazemos isso quando nós nos deslocamos ou desgarramos da lei divina, que é a lei de amor, né? Então, o André Luiz, ele nos coloca uma frase que vai muito nessa linha e diz exatamente o que eu estou pensando. Ele diz assim: perturbações em prejuízos dos outros plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Então vamos lá. As perturbações em prejuízo dos outros, ou seja, quando eu agrido o outro, eu antes de agredir o outro estou me agredindo. O prejuízo que eu provoco para o outro, quanto mais intencional, maior é a violência dele para o nosso próprio tecido fisiopsicossomático, que nada mais é do que a nossa estrutura perispirítica. E isso vai trazer um prejuízo no nosso veículo de expressão, que é o nosso corpo físico, né? Produzindo essa ruptura celular. Ele continua assim: desarticulando, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido. Aí se impõem as unidades mórbidas, quais as do câncer. Então, em Evolução em Dois Mundos, um livro publicado em 1958, André Luiz já traz esse conceito dualista de que a nossa mente organiza e influencia as nossas células, coisa que apareceu com a medicina psicossomática e hoje tem sido evoluído, esse conhecimento tem evoluído muito e tem trazido cada vez mais informações que vão ratificando essa verdade, que é que os nossos sentimentos, nossos pensamentos agem, impressionam e impactam diretamente as nossas células. Quem age sobre o perispírito é a nossa alma. E ninguém mais. Você pode ser influenciado pelas informações do meio, mas quem provoca as alterações no seu perispírito é apenas você. Essa lei do livre-arbítrio deixa você lacrado contra as agressões do meio. Ou seja, a única pessoa capaz de agredir a você mesmo é você. E o interessante é que você faz isso agredindo ao outro. Portanto, as alterações perispiríticas, elas são sempre autoflagelações. Dr. Dias da Cruz, no livro Instruções Psicofônicas, ele traz um outro texto falando sobre o câncer e a espiritualidade, que vai ao encontro das informações trazidas pelo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Ele diz assim: toda vez, contudo, em que nos transmalhamos na cólera ou na crueldade, contrariando os dispositivos da lei de Deus, que é o amor, exteriorizamos correntes de enfermidade e morte, que se voltam fatalmente contra nós pelo princípio inelutável da atração, que podemos observar no ímã. Em nossas crises de revolta e desesperança, a maledicência, a leviandade, provocamos sobre nós uma tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação. E ele termina esse texto com uma frase lapidar: toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Então, como eu disse, esse texto de Dias da Cruz, no Vozes do Grande Além, psicografado por Chico Xavier, em 1957, fala também desse esgarçamento, dessa dilaceração, que o mal que nós promovemos lesa o nosso perispírito, lesa o nosso veículo de expressão. Então, o desamor gera perda de continuidade do tecido perispirítico, pois ele trata de um trauma que nós nos auto-infligimos. Então, esse tecido fisiopsicossomático, esse esgarçamento,
vai levar à perda do contato das células com a instrução que vem da alma. Então ela vai perder o modelo organizador biológico. E aí ela sozinha, como eu disse no começo, ela precisa constantemente da informação para se renovar, para manter a sua posição, a sua estrutura e a sua função. Perdendo essa comunicação, ela passa a se multiplicar de maneira desordenada e perde também a instrução de diferenciação. Então ela começa a se multiplicar de forma desordenada, perdendo a sua estrutura, perdendo a sua localização e perdendo a sua função. Ela vai acabar transbordando a esse modelo organizador biológico, como um sangue que está sangrando, está saindo de um vaso e produzindo uma hemorragia, né? E aí você vai precisar estancar essa hemorragia, você vai precisar reparar esse tecido fisiopsicossomático. E isso vai se dar através da dor, do arrependimento e da ressignificação. É por isso que acontece a doença, é para que haja a reparação. Portanto, a doença não é um castigo, a doença é uma oportunidade de refazimento. Ela é uma oportunidade de ressignificação das nossas vidas. E o nosso corpo biológico funciona como um mata-borrão, porque ele expressa isso de uma maneira muito mais evidente, muito mais crua, muito mais clara, e obriga-nos a atitudes de reestruturação e de reprogramação para que nós possamos voltar, né, ao nosso crescimento, ao nosso aprendizado em outras esferas da evolução, né? Então, da mesma forma que se organiza um coágulo para estancar a hemorragia e restabelecer a homeostase, no caso de um trauma, o tumor ele serviria como um coágulo que pretende reparar a área perispirítica agredida e promover uma certa cicatrização, né, desse tecido fisiopsicossomático. Então, é a lei de ação e reação, que eu gosto muito de chamar a atenção que não é igual à lei de Talião, não é olho por olho, dente por dente, não existe essa lei de que se você matou uma pessoa com uma facada no coração, você vai nascer com uma malformação no coração. Isso pode acontecer, mas não é lei. Geralmente quem provoca a lesão é o próprio indivíduo que se arrependeu do que fez no passado e não conseguiu se perdoar. O perdão provoca uma reestruturação imediata no perispírito. E isso pode acontecer quando nós estamos desencarnados e nós vamos promover uma nova encarnação sadios, ou isso pode acontecer durante a encarnação, e aí essa alteração que foi transmitida geneticamente e fisicamente para o nosso corpo biológico pode não ter tempo de se regenerar. Então, muitas vezes nós morremos, desencarnamos por conta desse mal provocado pela nossa desorganização perispirítica, mas morremos curados, porque houve uma reestruturação do perispírito. Então, como eu já disse, essa desestruturação tem vários graus, vários níveis, pode ser só um esgarçamento, pode ser uma ruptura. Um esgarçamento pode trazer uma neoplasia benigna, a ruptura uma neoplasia maligna. Algumas delas provocam metástases muito rapidamente, isso vai gerar um desencarne muito mais rápido, outras têm uma proliferação mais lenta. Quando o buraco, né, quando a ruptura perispirítica é menor, há um vazamento menor e também um tempo maior para que se promova essa recuperação e que a gente consiga, de alguma maneira, recuperar o nosso perispírito e o nosso corpo biológico na mesma encarnação. Muitas vezes a causa do câncer vem de outras vidas, vem de outras experiências, e nós vamos trazer essa que eu chamo de ruptura em dois tempos. Primeiro eu tenho o trauma, o esgarçamento, e depois de uma outra vida eu vou ter a ruptura. Então nem sempre eu encontro a causa daquele câncer nesta vida, muitas vezes em vidas anteriores, ou pode ser nesta mesma vida. Ou ainda eu posso provocar o esgarçamento nessa vida para ir ter o câncer na próxima vida. Então as encarnações são apenas períodos, ciclos, que vão se dando, né, sequencialmente para a nossa evolução. E tem muitas das nossas
dificuldades que começam a ser corrigidas e demoram várias encarnações para se completarem. E outras que são produzidas durante esse trajeto de encarnações. Em medicina, nós aprendemos que para que cada doença se apresente, ela precisa ter dois fatores principais. Primeiro, os fatores desencadeantes e depois os predisponentes. Se eu tiver fatores desencadeantes sem predisponente, a doença não acontece. Se eu tiver o predisponente e não desencadear, também não acontece. E esses fatores podem ser espirituais, pode ser genético, através dos oncogenes, pode ser através de hábitos, como o hábito de fumar, por exemplo, pode ser provocado por fatores ambientais, emocionais ou infecciosos. Todos esses, excetuando-se os espirituais, já são plenamente aceitos e conhecidos pela oncologia. Os espirituais agora começam a ser estudados de maneira séria, né? Então, o próprio André Luiz nos informa, ainda no Evolução em Dois Mundos, que quando o doente adota um comportamento favorável a si mesmo, mesmo diante da doença, as forças físicas encontram um apoio nas irradiações de solidariedade e reconhecimento, conseguiram circunscrever a disfunção ou transformar aquilo que seria uma neoplasia maligna, um câncer, em um tumor benigno, ou até regressão completa dessa doença a partir do momento que o perispírito se reorganiza e há tempo hábil para o corpo físico se organizar também. Isso porque, como nós estamos no plano físico, e aqui é o plano da luz coagulada, a energia cinética das moléculas é muito pequena, é necessário um tempo maior para que haja uma reorganização dessas moléculas. E no perispírito, que já é uma substância etérica, fluídica, isso acontece de uma forma muito mais rápida. Mudando a alma, quase que imediatamente muda o perispírito. Para que haja mudança no duplo etérico, demora um pouquinho mais, e mais ainda para que ocorra no corpo físico. Então, muitas vezes, aquele corpo vai fenecer por conta daquela alteração, mas, como eu já disse, o indivíduo morre curado, ele morre com o seu perispírito reconstituído e com a sua alma reorganizada e ressignificada. Então, nossas ações atuais podem provocar tanto o câncer do futuro, um câncer para o nosso presente, né? Ou podem produzir uma correção dessas rupturas do passado. Como se a gente estivesse fazendo uma sutura, um cerzimento desse perispírito que foi esgarçado com um trauma que nós provocamos no passado e que hoje, com a nossa mudança de atitudes, nós conseguimos modificá-lo. Então, a gente pode concluir que as neoplasias não são castigos ou punições divinas. São processos de reconstrução da nossa estrutura espiritual. Assim como a coagulação impede a exsanguinação, impede a hemorragia e dá início a um processo de cicatrização nos tecidos após o trauma e após as lesões. No caso, são as lesões e os traumas que nós provocamos em nós mesmos a partir do nosso desamor, a partir da nossa desestruturação, do nosso distanciamento da lei divina, que é a lei do amor. Diante disso, Sebastião, eu acho que eu me coloco à disposição para tirar dúvidas, fazer algum esclarecimento diante dessa introdução aí que eu coloquei. Daria estudo para uma vida inteira só o que o senhor já colocou até agora. Então, diante da experiência própria que passamos, acabamos desenvolvendo habilidades. Porque quando Joana de Ângeles narra em Desperte e Seja Feliz, que todos nós temos um médico interior no próprio corpo e uma farmacopeia à nossa disposição e que podemos criar células como se fosse uma quimioterapia, células com poder quimioterápico, nós fomos estudar, de fato, os leucócitos, as subdivisões como a granulócitos, e nós vimos os linfócitos e os monócitos e percebemos no linfócito B, que é a sua função criar o anticorpo, mas no linfócito T, as subdivisões, que é o que nós chamamos de citotóxicos ou citotóxicas,
as subdivisões, os supressores e os auxiliares, e vemos no citotóxico o natural killer, que é a célula com poder quimioterápico. E, ao mesmo tempo, nos monócitos, transformado em macrófago, nós poderíamos ter como um faxineiro para nos ajudar nesse combate. E o caso da Pamela Ulho, que vai fazer a pergunta agora, ela foi visitada ou desenvolveu um câncer no ovário. O tumor chegou a 27 centímetros. Segundo os especialistas, a doutora Mayra, ele teria de 12 a 15 quilos. O doutor Paulo César Frutuoso foi o parceiro como oncologista para fazer a cirurgia, mas fizemos a parceria e assumimos a responsabilidade de reduzi-lo para 5 quilos, encapsulá-lo e torná-lo benigno. Tal fato foi confirmado após a cirurgia, o peso 5 quilos, 2 biópsias, benigno, e ao mesmo tempo dentro de uma cápsula. E a Pamela, que é a sobrevivente a esse processo, fez a seguinte pergunta: embora seja uma ação destrutiva, o câncer para o Senhor teria a função purificadora do modelo organizador biológico e, até certo ponto, em partes do perispírito também, completo eu. Como conhecedor da doutrina dos espíritos, como o Senhor trabalha isso com os seus pacientes? Então, Sebastião, quem fez a redução do tumor, o encapsulamento do tumor, mesmo que ela tenha recebido um atendimento espiritual, quem fez isso foi ela. Não tem como ninguém atuar sobre o corpo do outro e produzir cura. Eu, como médico, falo isso, e como professor universitário, falo isso para os meus alunos de medicina. Nós não temos a capacidade de curar ninguém a não ser nós mesmos. O que a gente pode fazer é criar oportunidade. Então, a gente, através da terapêutica, e a própria cirurgia faz isso, ela gera uma oportunidade, uma janela para que o indivíduo consiga se reprogramar, consiga redirecionar a sua vida, né? Quando eu estou diante do meu paciente, na verdade, eu digo o seguinte: eu não faço uma medicina diferente, eu vejo diferente a medicina que eu faço. Então, eu faço a mesma medicina que os meus colegas, estudei nos mesmos livros, fiz a especialização, a pós-graduação, como todos os meus colegas. Então, o conhecimento que eu tenho de medicina, que é o modelo biomédico, que é o modelo que nós exercemos hoje, é o mesmo dos colegas. O que eu acho que é diferente para mim e para os colegas que são espiritualizados, para os meus colegas da Associação Médico Espírita, é que nós, quando olhamos para o paciente, nós sabemos que não são apenas as células, não são apenas os hormônios, não são apenas os tecidos que estão ali diante de mim. Eu tenho um espírito ali, uma alma, que tem uma história que vem antes desse ponto que eu estou vendo ele agora, e ele vai continuar tendo uma história depois, mesmo que ele desencarne. Quando a gente olha dessa maneira, a nossa própria atuação, a nossa própria tarefa como médico fica bastante modificada. Então, de maneira alguma, eu vou dizer para um paciente que está com câncer que ele é o culpado pelo câncer dele. Ele já está passando por um processo de autodescoberta, de autoanálise. O que eu procuro fazer é tentar conduzi-lo dentro do possível e com o auxílio de outros profissionais, porque é um atendimento interdisciplinar, né? Não só multi, como interdisciplinar. A gente vai tentar fazer com que ele aceite aquilo, com que ele atinja a resiliência e, a partir da resiliência, ele consiga encontrar energia, força para tentar superar aquela dor, aquela dificuldade. Mesmo que isso signifique a sua morte, o seu desencarne, ou a morte do seu corpo, né? Então, o que eu procuro fazer é isso, eu procuro ver o espírito e não o corpo que está ali diante de mim. Eu vou tomar todas as medidas e vou usar todas as técnicas que eu aprendi como médico, dentro do padrão do modelo biomédico, porque esse modelo sozinho já avançou muito.
Hoje a gente consegue diagnosticar precocemente e tratar com sucesso uma quantidade enorme de neoplasias que antigamente a gente não conseguia fazer, mas principalmente tentar chamar a atenção do paciente e da família que adoece junto, a necessidade dele aumentar o foco do que está acontecendo na vida dele. Ele tem que ampliar um pouco a visão dele, não só a doença, não só a dor, não só a perspectiva de uma finitude na sua vida encarnada, mas pensar além disso. Mesmo porque a gente não cuida só de espírita, a gente não cuida só de pessoas que acreditam na reencarnação, a gente cuida de ateus, de céticos, de católicos, evangélicos, umbandistas. Cada um tem uma visão. Eu procuro respeitar essa visão antes de qualquer outra coisa e encontrar nele um manancial de energias que vai dar para ele essa resiliência, essa força para enfrentar aquele momento que é muito significativo para ele. Ninguém que teve um diagnóstico de câncer vai se esquecer disso. Ninguém que viveu uma experiência de uma terapêutica, exitosa ou não, vai se esquecer disso. Então é muito importante, até para se preparar para o tratamento, muitas vezes muito desgastante, né, muito difícil, mas que traz resultados positivos, principalmente quando o indivíduo está agindo em todas as suas dimensões, na biológica, na energética e na espiritual. E a frase que o senhor disse, não precisava mais nada na nossa live, já poderíamos encerrar aqui mesmo. Então, quem cura é a própria pessoa, até porque foi Jesus que nos ensinou isso. A sua fé te curou. A tua fé te curou. Embora ele pudesse fazer, porque é o construtor do planeta, o governador supremo, mas ele nunca fez isso, porque se Deus criou todos com a mesma essência e a lei é a mesma, então agir em benefício do outro é ensinar o outro a resolver a sua própria problemática. Até porque colocamos isso no segundo livro, quando falamos de caridade. Caridade para com o outro é libertar o outro da dependência. O resto é paternalismo, beneficência, alguma coisa. Mesmo a beneficência verdadeira, ela prepara o nu para que ele ganhe a própria roupa e assim sucessivamente. André Luiz, em Missionários da Luz, foi onde eu comecei a me inteirar um tanto mais dessa possibilidade de cura. Fala, nós podemos ajudar, podemos te esclarecer, mas não cabe a nós improvisar recursos, que é a função de cada qual. O ideal é que cada um seja o médico de si mesmo. E lá no capítulo 18, ele disse, quando se trata da obsessão, que é essa parasitose espiritual, somente o doente transformado voluntariamente em médico de si mesmo pode atingir a cura real. E noutra obra, que é o Espírito da Verdade, ele complementa uma das maneiras mais magníficas que percebi o que nós podemos fazer. Ele fala que pela oração geramos forças e estímulo. E Joana de Ângeles fala a mesma coisa na obra Garimpo de Amor. Então, o que eu envio para a mente do outro, como André Luiz fala nos domínios da mediunidade, é algo para animar as suas células fisiopsíquicas, para que elas se ergam. Agora, a manutenção após esse estímulo vai ficar por conta do interessado. Porque tem pessoas que você fala da proposta, como outro dia um senhor com um câncer no estômago, já um tumor bem acentuado, e ele aceitou a proposta de mudança, começar pelo auto-perdão, refazer toda a parte que o senhor falou do software, dos apps, para ter a mudança do fenótipo, que é a manifestação existente, e, quiçá, a mudança do cronograma organizacional, às vezes até trocar o software. Como Joana de Ângeles mostra em Dias Gloriosos ser possível. O resultado foi no dia da cirurgia, pedimos que repetisse pelo menos um ultrassom. E não tinha mais tumor. Porque quando fazemos o trabalho, quando foi com a Pâmela, é um diálogo da consciência para outra consciência. É como se falássemos, estou aqui, o que queres que eu te faça? Fazer por você não cabe a mim.
Agora estou à sua disposição para que possamos achar um caminho onde você conserte o seu próprio veículo. Porque enquanto eu consertar, se fosse o caso, você fica na minha dependência. Enquanto eu te fornecer um copo de água magnetizada, como nos ensina Kardec no Livro dos Médiuns, eu ficaria nessa dependência. Agora, quando eu aprendo a magnetizar a minha própria água e a água do próprio corpo, agora eu começo a andar com as próprias luzes. Então, eu vejo no seu trabalho, que já visitamos várias vezes o seu trabalho no plano espiritual e no plano físico. Quando o senhor age como cirurgião, como terapeuta ali no diálogo amoroso com as pessoas, é o que Emmanuel fala. Quando eu verbalizo o que penso e sinto, eu estou transferindo para dentro de quem me ouve parte do meu próprio espírito. E Ramatiz também fala isso. E é essa energia bondosa, tua, de exemplo vivenciado, é como se fosse um passe, um pulso energético vibrante, lembrando, você pode. Agora, o que eu posso fazer por você é orientar-te, apontar caminhos, diagnosticar. O remédio alivia os sintomas. Agora, a causa é só contigo. É por aí o enredo? É isso. É que assim, eu acredito até que nem Jesus, se quisesse, não poderia infringir o nosso livre-arbítrio. A tua fé te curou, porque ele sabe que é uma lei divina, né? O livre-arbítrio. Então, o que o terapeuta faz é uma sugestão de cura. É bem isso que você estava falando. Quer dizer, eu apresento a você uma possibilidade. E você pode ou não segui-la. Eu, como médico, e eu trabalho bastante em consultório como gastroenterologista, é muito comum eu ver isso. O paciente vai lá, ele quer ficar melhor do estômago, ele quer melhorar o seu refluxo, mas ele não quer parar de beber, ele não quer parar de fumar, ele continua comendo sem mastigar, ele vai dormir com o estômago cheio. E todas as vezes que você fala, olha, o senhor precisa melhorar a sua alimentação, eu não tenho tempo. O senhor precisa parar de fumar, eu não consigo. Quer dizer, isso mostra claramente que quem faz a terapêutica é ele, quem encontra a cura é ele, não sou eu. Eu não sou capaz, eu estou lutando pela minha autocura e não consigo. Quanto mais eu vou curar o outro, né? Então, mas o importante é assim, não só os médicos, né, os profissionais da área de saúde, de uma maneira geral, eles têm que ter muito claro na mente deles, pelo menos é a minha opinião, de que eles são influenciadores. Eles têm que trazer para o paciente uma sugestão de cura. Mas eles têm que deixar muito claro para o paciente que quem vai fazer o trabalho são eles, não a gente. É muito comum você ver o paciente falar assim, o seu remédio não me ajudou. O remédio não é meu. Eu prescrevi uma droga, uma medicação para aliviar os seus sintomas e criar uma janela para você encontrar um bem-estar que te permita raciocinar, que te permita entender o que está dando errado, para você redirecionar a sua vida. Mas não sou eu que vou te curar. Então, de uma forma geral, nós gostamos muito de terceirizar as nossas responsabilidades, né, Sebastião? O Espiritismo vem dizer para a gente que isso não existe. Nós somos responsáveis pelo nosso caminho, pela nossa trajetória. O destino é o mesmo, né? Que é a única fatalidade das leis divinas é que nós vamos ser felizes, que nós vamos atingir a perfeititude. Mas o caminho daqui até lá depende exclusivamente de nós. Nós gostamos muito de pôr a culpa nos outros, nas coisas, na vida, mas a responsabilidade é absolutamente nossa. Com certeza. E lembrando da minha própria história, eu recebi mais de 400 cirurgias do plano espiritual. Eles consertavam e eu estragava. Passes, desconheço o número. Até ler André Luiz, aquela criatura que recebeu 10 somente. Não mudou de vida, falou, agora fica entregue à própria sorte. Aquilo me deu um choque de consciência. E eu vejo em Jesus algumas máximas que para mim seriam suficientes. A primeira é quando ele fala, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora sabemos que Deus é a sabedoria suprema. Então nada está alheio ao seu conhecimento.
é onipresença, ele está na cena. É onipotência. Se tiver alguma coisa errada, ele consertaria, mas eu sei que não tem. E ao mesmo tempo ele fala, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu pai. E aí é onde que entra o que me chamou a atenção. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, a cura está dentro de cada um. É o que Emmanuel fala, que é o evangelho que está na consciência de cada ser. E Joana de Ângeles complementa, fala, é uma fonte de força, vitalidade e vida. É só colocar em ação. Bezerra de Menezes fala, vai depender da quantidade de amor que cada ser manifestar. Agora, não são os seres cósmicos, nem os espíritos, nem os encarnados que vão nos curar. É cada qual interessando pela temática. Mas vamos que tem muitas perguntas aqui. Então, a Neuza Marques faz um comentário. Nesta explanação, recordamos os ensinamentos de Jesus, nos recomendando o alto amor, o perdão das ofensas, a brandura, a mansidão, a reconciliação, pois tudo que está fora são expressões de nós mesmos, e a cada um será dado conforme as suas obras. Até na quinta-feira... É exatamente isso. O doutor João Lourenço Navajas vai estar conosco, uma das coisas que ele vai falar é isso. Tudo que vemos fora é uma expressão de nós mesmos. Onde Emmanuel fala, se você criticar fora, você grava na tua consciência. E daqui a pouco vai passar pelo que agora critica. Então, vamos e essa lá. É uma grande verdade, sabe, Sebastião? Que quem precisa do perdão somos nós. Quando nós perdoamos alguém que nos ofendeu, nós estamos nos curando e não curando o outro. O outro pode ou não aceitar o perdão, pode ou não saber, até às vezes eles nem sabem que você se ofendeu ou que você perdoou. Mas o perdão é o antídoto para essa toxina que nós geramos, que se chama mágoa. A mágoa é produto da nossa vaidade, quando nós não somos atendidos dentro daquilo que nós acreditamos que nós temos direito. E isso nos gera uma indignação e uma mágoa, que é produto direto dessa vaidade, desse orgulho, e que só é neutralizada com o perdão. Então, o perdão nos cura. E depois, quando nós chegamos nesse nível de nos perdoarmos por aquilo que nós identificamos em nós como erro, então já é uma terapia mais avançada ainda, porque isso traz um equilíbrio para a nossa alma, para o nosso espírito, fantásticos. Né? Foi esse o caminho que encontramos. Após ouvir Divaldo Pereira Franco, 2 físicos que ganharam o Prêmio Nobel, e foi exatamente no trato com o câncer, onde eles narravam que 92% da cura é o perdão. O perdão de si próprio, o auto-perdão. E 8% ficaria por conta das terapêuticas como um auxílio. Mas para mim uma proposta de Jesus, a mais terapêutica, orai pelos que vos persegue e calunia. Fazei o bem a quem te deseja o mal. Amar quem te odeia. Neutraliza, como Amélia Rodrigues e Emmanuel narra, esta oração, esse alto amor nos protege por dentro e nos imuniza por fora. A Valdeci, Dr. Décio, o câncer na bexiga, na mucosa, 100 grau, é isso mesmo que está aqui, 100 grau, tratamento com gentabimicina, e depois de em 2019, agora em 2020, mais 2 nódulos, sem neoplasia, e agora tratamento para a imunização do BCG. Fica curado? Está meio confusa a pergunta aqui, não sei se o senhor entendeu. Ela teve um câncer de bexiga, já fez um tratamento, né? Já está numa outra etapa. Olha, eu não sou urologista, né? Nem oncologista, então existem algumas particularidades, né?
Eu sei que o câncer, principalmente de bexiga, quando diagnosticado precocemente, ele tem excelente prognóstico. Realmente é o uso da BCG, que é para melhorar a imunidade, é um dos fatores utilizados, né? Muitas vezes é feita uma cirurgia por cistoscopia, por endoscopia, e não precisa abrir e cortar, né? Vai ter lá a uretra e dentro da bexiga faz uma cauterização e consegue resultados muito importantes. Uma dos causadores desse câncer aí é o tabaco, né? Não sei se ela é fumante ou ex-fumante. O tabaco é um dos fatores predisponentes ou desencadeantes, né? Muitas vezes, para que haja esse tipo de câncer. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar, sabe? Não, claro que tem que se preocupar com o corpo físico. O Chico tinha uma frase que eu acho excelente. A gente tem que cuidar do corpo como se fosse eterno e da alma como se fosse acabar amanhã, né? E a gente faz o contrário. Eu acho que a gente precisa estar muito atento para hábitos, uma alimentação saudável, uma vida saudável, a gente evitar os fatores desencadeantes, para que a gente consiga corrigir os nossos desatinos do passado de uma maneira menos grave, menos dolorosa, né? E isso depende bastante do nosso comportamento, dos nossos hábitos, além dessa parte que eu acho que é mais difícil do que manter bons hábitos, é você manter uma mente saudável, né? Você estar em paz consigo mesmo, você conseguir o auto-perdão, que são coisas que na minha avaliação são muito difíceis. Eu luto comigo mesmo, a minha luta diária é para eu matar os meus dragões, né? Eu subjugar os meus instintos, o meu orgulho, a minha vaidade, e tudo isso eu sei que são os meus inimigos. Esses são os meus verdadeiros inimigos, né? Então, se a gente se preocupar com isso, a cura física ela vem por acréscimo. E se não vier também, você tem que lutar pela cura verdadeira, que é a cura da alma. E essa pode acontecer mesmo que o seu corpo feneça. Então, isso é uma outra coisa assim que na minha vida profissional eu tive muitos pacientes com câncer do aparelho digestivo que eu acompanhei e eu percebi claramente muitos deles que, apesar de terem desencarnado por conta da doença, desencarnaram em paz, serenos, harmonizados, né? E isso daí, na minha opinião, é o que faz a diferença. Mas agora dando para enxergar a pergunta dela mais claramente, então câncer na bexiga, na mucosa, 100 grau, tratamento com getabimicina. Então, quer dizer, transferiu para esse medicamento a cura em 2019. Em 2020 surgiu 2 nódulos, sem neoplasia, só que tratamento para imunização com BCG. Quer dizer, ela está mais uma vez transferindo para o outro medicamento. E a cura está dentro dela própria. Nada de... Mas a medicação é importante, viu, Sebastião? Porque ela é, tanto quanto o estímulo espiritual, tanto quanto o exemplo do Mestre Jesus, que são estímulos externos que vêm nos incitar à cura, a medicação também é isso. A medicação, ela incita à cura. A gente sabe que, eu tenho dito isso, que de uma certa maneira quase tudo é placebo, né? Mas a atuação mais grosseira da medicação, atuando sobre as moléculas, sobre as estruturas, tanto quanto a cirurgia, que atua diretamente sobre os tecidos, elas são valiosas, elas não foram nos dadas pela espiritualidade à toa. Então, essa ação da medicação ela é fundamental. O que não pode é a gente só usar o remédio e achar que está resolvido, que o resto vai se resolver automaticamente, como aquele exemplo que eu dei. Não quer parar de fumar, não quer parar de beber, mas não quer ter cirrose, né? Não quer ter câncer. Não vai funcionar, né? Não existe, porque a sua própria atitude moral, a sua forma de pensar, a sua mente está funcionando errado. Você está tentando se eximir da sua responsabilidade. E aí não tem remédio que cura. Não tem cirurgia espiritual que cura, não tem passe que cura. Nenhuma das sugestões externas vão fazer qualquer tipo de mudança no seu corpo, até que você perceba a sua real responsabilidade e você faça com que essa mudança ocorra.
até melhorando o efeito da medicação, que é uma coisa que a gente percebe claramente. Você faz o mesmo remédio para duas pessoas, uma reage muito bem, o remédio leva aos resultados esperados, e para outra não tem efeito nenhum. A culpa não é do remédio, a culpa é da pessoa, né, que não aceitou a sugestão de cura que foi dada. A homeopatia faz isso, né? Só que em vez de ser por moléculas, é por vibração. Você dá um remédio homeopático, ele te dá uma sugestão de cura, que você vai aceitar ou não. Né? A alopatia também faz essa sugestão de cura, a cirurgia faz sugestão de cura, a psicoterapia faz sugestão de cura. Como nós somos os únicos capazes de nos curarmos, todas as terapias possíveis são sempre sugestões. Com certeza. É que não completei o raciocínio naquela hora. A medicação, tanto o tratamento da medicina, são importantes para o alívio dos efeitos. Agora, a cura real somente com a mudança das causas. Ivone Michelini, qual o impacto da alimentação na produção do câncer? Então, existe com certeza, os alimentos são substâncias químicas que nós ingerimos, essas substâncias vão entrar em contato com o nosso aparelho digestivo, desde a boca até o ânus, e muitas dessas substâncias serão absorvidas, vão passar para o nosso sangue e vão chegar aos tecidos. Eu costumo dizer o seguinte, hoje nós estamos vivendo um mundo muito louco, né? É um movimento pendular. Então, coisas que nós usamos a vida inteira, de repente viraram venenos. E tem uma lista de coisas aí que as pessoas não estão mais ingerindo e que nós chegamos onde nós chegamos ingerindo. O que eu acho é que existem algumas coisas que precisam ser observadas. Primeiro, tudo em excesso faz mal. Até a água, que é fundamental para o nosso corpo, se eu beber demais água, eu faço uma intoxicação hídrica. Todos os alimentos que eu uso, eles têm sempre um lado bom e um lado ruim. Toda substância tem um efeito benéfico e um efeito maléfico, como nós. Nós temos uma parte de nós que funciona, que é boa, e temos uma parte de nós que não funciona, que é ruim. Todos nós somos bons e ruins ao mesmo tempo. Então, é óbvio que a nossa alimentação é importante. E eu sou contra os excessos, de todo tipo, tanto nas permissões quanto nas proibições. Eu não vou entrar em mérito de questão de esse ou daquele tipo de alimento, mas, por exemplo, o cigarro todo mundo sabe que não traz nada de bom. A cafeína tem alguns efeitos benéficos e tem um monte de efeitos maléficos. Então, usar a cafeína de uma maneira adequada, em doses adequadas, pode te ajudar, pode ser revigorante. Mas se você usar demais, você vai ter refluxo, você vai ter úlcera, você vai ter gastrite, você vai ter a pressão alta e uma série de outros efeitos maléficos, né? O alho tem efeitos benéficos e efeitos maléficos. Então, o que faz a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. A gente precisa ter algum critério para usar todo tipo de alimento. E procurar seguir, e aí eu não sou nutricionista, mas eu vou dar a dica que eu uso para mim, eu uso aqueles conhecimentos que já estão muito bem estabelecidos, eu evito as novidades. Né? Hoje em dia tem moda, agora todo mundo vai usar aquela semente, agora aquela semente dá câncer, ninguém vai usar a semente. E a gente fica nessa, né? Primeiro, gordura de porco é ruim, agora só pode gordura de porco. Então, assim, tem um monte de coisas que a gente percebe que há uma manipulação por parte da mídia com interesses financeiros. Então, eu vou naquelas coisas que já são muito bem conhecidas, né? Naquelas coisas que já estão bem estabelecidas. Então, a gente tem que tomar cuidado com o açúcar, principalmente o açúcar refinado, os alimentos de baixo teor insulinêmico. A gente tem que tomar cuidado com as medicações, com os alimentos que são muito fortes, né? Principalmente que produzem algum tipo de alteração da mucosa, né? Tipo a pimenta, os condimentos de uma maneira geral. Então, a gente tem que usar o cuidado, a parcimônia e sempre estar procurando as informações em centros de referência que a gente sabe que não vão tentar nos manipular para consumir esse ou aquele produto. Com certeza, lucidez, consciência.
E André Luiz fala que doenças do corpo pode gerar doenças na alma. E doenças da alma pode também gerar doenças no corpo. Então vamos No livro Entre a Terra e o Céu, ele diz que nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Então, o fator predisponente e o desencadeante podem vir do meio ou da nossa própria alma. Com certeza. Eu falo que se tivermos um ambiente alcalino de dentro para fora, podemos até neutralizar os efeitos tóxicos de alguns elementos que entram de fora para dentro. Mas precisa ser na quantidade das nossas reais necessidades. Então vamos lá. Ivo Coedel. Dr. Décio, por favor, fale um pouco sobre os cuidados relativos no câncer que já se encontra em fase terminal. Hoje a gente tem uma especialidade médica chamada cuidados paliativos. Eu acho que é uma das especialidades mais importantes que a medicina desenvolveu nos seus últimos 200 anos, a de cuidados paliativos, em que o médico e a equipe, as enfermeiras, psicólogas, fisioterapeuta, fonoaudióloga e uma equipe bem grande de profissionais, eles vão trabalhar para trazer bem-estar para o paciente, sem se preocupar com cura. Dentro do modelo biomédico, nós temos a ilusão de que o médico cura. Eu já disse aqui que eu não concordo. E em cuidados paliativos, ele não se utiliza dessa premissa de cura, ele se utiliza da premissa de auxílio. E isso sim a gente pode fazer sempre. A gente sempre pode ajudar as pessoas, sempre. Até quando elas não querem, nós conseguimos ajudar. Quem tem que querer somos nós, querer agir e ajudar. No caso de um câncer já avançado, que nós chamamos de fora de possibilidades terapêuticas, não tratar não significa não cuidar. Eu vou parar de tentar tratar o paciente, eu vou tentar de parar de reverter a doença biomédica, a doença biológica, mas eu vou continuar cuidando daquele corpo para que ele tenha conforto e vou continuar agindo sobre a alma através de diálogos, o passe, a oração, discussões filosóficas, para que ele encontre paz. Ele precisa encontrar essa paz dentro dele. A gente não consegue dar isso para ele, mas a gente pode tentar influenciá-lo ou mostrar um caminho para que ele encontre essa paz. E a gente só consegue fazer isso se a gente estiver em paz. Não tem como eu fazer alguém encontrar paz se eu estou perdido, se eu estou agitado, se eu estou irritado. Então, eu sempre acho um desafio isso, cuidar desses pacientes na sua finitude, na fase final do seu ciclo encarnatório, porque é um desafio para mim, né? Eu me obrigo a estar melhor para poder estar com eles. É igual a gente ter filhos. A gente quer que os nossos filhos sejam pessoas boas, se a gente não for exemplo, a gente não vai conseguir que eles sejam pessoas boas. A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Então eu vou ter que estar bem para estar ao lado dele. Eu acho que a preocupação maior é, primeiro, dar conforto físico, tirar a dor, tirar os desconfortos que aquele paciente está sentindo, fisicamente falando, e trazer para ele um conforto espiritual dentro daquilo que ele acredita que é importante. Então, diálogos, conversas. Eu já tive algumas oportunidades que eu comecei essa abordagem com os meus pacientes e eles de outra religião perguntavam qual era a minha religião, eu falava que era espírita. O senhor não quer me falar mais sobre a sua religião? E eu acabei dando o livro dos espíritos para eles. Ou para eles lerem, ou para algum parente deles lerem. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu vi que aquilo foi muito produtivo, que eles se encontraram a paz, né? Não é à toa que o espiritismo é chamado de consolador, que eles encontraram uma perspectiva positiva diante daquilo que eles estavam vivenciando naquele momento. Então, é um desafio para quem está ao lado e um desafio para quem está vivenciando. Eu só dou um conselho: não minta. Não minta para a pessoa. A pessoa, olha, um cachorro, quando ele vai morrer, ele sabe que ele vai morrer. Nós, seres humanos, também sabemos. E você negar isso para o seu parente, para a pessoa que você ama, é isolá-lo, é deixar ele sozinho,
no momento da crise da morte, no momento em que ele está precisando da sua presença. Então, converse, seja honesto com ele, fale com o coração aberto. Olha, o médico falou que não tem mais jeito, ele já vai saber disso. Geralmente eles sabem antes de nós. Mas eu estou aqui para você. O que nós vamos fazer? O que você quer? Quais são as medidas que você acha que seriam úteis? Se ele quiser continuar lutando, tomando remédio, vamos lá. Se ele quiser, não quer mais tomar aquele remédio, vamos lá. Quer tomar um passe? Vamos lá. Quer ser benzido? Vamos lá. Desde que não cause um mal, nem desde que não abrevie a vida dele, não seja alguma coisa que vá gerar uma diminuição da experiência, eu acho que estar ao lado é compartilhar as dores e as ideias, os sentimentos, para que ele encontre a paz dentro do coração e desencarne dessa maneira. Tem muitas perguntas e nós temos pouco tempo, mas vamos lá. A Cleide Silva. É sabido que quando a pessoa diagnosticada pelo câncer e opta por não adesão ao tratamento médico, seria suicídio direto? Se possível, poderia falar sobre isso? Olha, para a gente avaliar se é ou não suicídio, a gente tem que entender o que a pessoa está sentindo, né? E por que ela está recusando o tratamento. Se ela está recusando o tratamento porque ela não quer encontrar a cura, é suicídio. Mas se ela não está querendo aceitar o tratamento porque ela tem uma crença ou porque ela acha que aquilo vai trazer mais sofrimento e não vai trazer resultado, é uma outra questão. Então, o que determina se nós estamos nos suicidando ou não é o que vai nos nossos corações. Então, é muito difícil fazer essa avaliação, sabe? O que eu procuro fazer é sempre um diálogo aberto, colocando na mesa todas as cartas para o paciente poder escolher conscientemente aquilo que ele acha que é melhor para ele. O que o remédio vai trazer, o que a terapia traz de bom, o que ela pode trazer de ruim, quais são as chances, as probabilidades estatísticas, que apesar disso não ser alguma coisa que tem um valor imediato para uma pessoa, ela nos dá uma noção do grau de dificuldade que aquela doença está apresentando para ele. Né? Esse é um dos erros também que eu acho que a medicina faz. Ela usa as estatísticas epidemiológicas para decretar o futuro clínico. A epidemiologia estuda a população, a clínica estuda aquela pessoa, e nenhuma pessoa é igual a outra. Então, eu não posso dizer quanto tempo uma pessoa vai viver, eu não tenho bola de cristal. Ela pode viver mais que eu, com uma doença que teoricamente tem um prognóstico reservado. Então, é muito importante que eu discuta tudo com o meu paciente, todas as possibilidades. Inclusive, se eu conseguir essa ligação com ele, as possibilidades sociais e familiares, o que ele espera, né? Como ele vai ficar depois da cirurgia, como vai ser o tratamento dele. E aí, com todas as cartas na mesa, ele vai poder tomar uma decisão segura, certa. E nesses casos, raramente esses pacientes desistem do tratamento. Geralmente eles desistem quando esse tratamento lhes é imposto. Geralmente eles desistem quando eles têm informações não verdadeiras sobre o que vai acontecer com eles. Ou eles desistem antes ou durante o tratamento, quando acontece alguma coisa que ninguém falou para eles que ia acontecer. Então é muito importante que haja, desde o começo, muita sinceridade e verdade na relação entre o médico e o paciente e entre o médico e os familiares. Eu gostaria que tenha ainda 3 ou 4 perguntas, mas eu preciso que o senhor fale um pouco das suas obras, onde encontrá-las, se tem um canal no YouTube, a rede social, fale alguma coisa onde as pessoas possam te encontrar, porque se não der para responder aqui, depois elas podem ter um meio para encontrar contigo. Olha, Sebastião, eu não tenho canal no YouTube, eu nunca postei nenhum vídeo meu, nem nada, mas a última vez que me falaram tinha mais de 14 mil palestras minhas no YouTube, né? Eu fiquei até assustado, porque eu não faço a postagem, mas também não me oponho que postem. Então, se colocar o meu nome lá, Décio Iandoli Júnior,
vão vir as palestras, né? Muitas delas têm o mesmo título, mas foram dadas em lugares diferentes e têm abordagens diferentes, né? Então, eu estou dentro dessa perspectiva aí no WhatsApp, no YouTube. Eu tinha o Facebook, mas eu saí do Facebook, saí do Instagram. Tá meu nome lá, mas eu não participo mais, porque eu estou fazendo uma dieta de informações na minha vida. Eu tive crises de ansiedade por causa de muita coisa chegando no meu ouvido ao mesmo tempo, e eu resolvi que era demais, que eu precisava me respeitar mais, e eu saí dessas mídias. Então, a sua equipe sabe aí a dificuldade, às vezes, para eu responder um WhatsApp, aí eu demoro, às vezes, uma semana, porque eu preciso de tempo para sentar e ler, e às vezes eu não tenho esse tempo. Então, eu fico muito contente que as pessoas se importem com o que eu penso e busquem isso na internet, mas é só colocar o meu nome que não vai ter dificuldade para achar. Com relação aos meus livros, os meus primeiros livros foram todos publicados pela Folha Espírita. O Fisiologia Transdimensional, o Ser Médico, Ser Humano, Reencarnação como Lei Biológica, Um Homem no Fundo do Espelho. Eles foram todos publicados pela Folha Espírita e eles podem ser comprados no site da Folha Espírita diretamente, né? Ou então, nessas livrarias virtuais, né? A Candeia, por exemplo, tem os meus livros. Muitos desses aí, iniciais, não vai achar mais porque a editora parou de imprimir. Você acha eles no sebo, né? Depois, agora eu tenho publicado os meus livros mais recentes na AME Brasil Editora. Esses todos estão sendo impressos. O Da Alma ao Corpo Físico é uma obra grande, né, que eu publiquei. Não foi meu último, foi meu último livro autoral, né, eu sozinho. Eu tenho agora o Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que eu publiquei junto com a doutora Erivênia e o Sérgio Lopes, que são 3 capítulos No Mundo Maior, quando o Calderaro fala dos 3 andares da casa mental. Nós pegamos esses 3 capítulos, estudamos ele à luz da ciência e da neurofisiologia atual, e a gente escreveu um livro com 600 páginas. Né? Eu achei que era um livro que muito pouca gente ia querer ler, porque é um livro técnico, né, de neurofisiologia, neuroanatomia, mas é o livro mais vendido pela Brasil Editora. E agora eu lancei em setembro, esse só em e-book, Marlene Nobre e o Ideal Médico Espírita. É um livro que não tem ainda o livro físico, porque por conta da pandemia, todos os lançamentos físicos estão suspensos, né? A gente não tem como lançar o livro, não tem como vender o livro, então eles estão lá, ele está à disposição. Se não me engano, é 20 ou 30 reais que custa o e-book. E esses livros, todos eles têm toda a renda voltada ou para uma instituição assistencial. No caso dos livros da Folha Espírita, vão para o Lar Alvorecer, que é lá em Diadema, uma obra social que a doutora Marlene fundou e construiu. E agora eu tenho doado os meus direitos todos para a AME Brasil e para a AME Mato Grosso do Sul. A gente procura escrever mais livros com esse dinheiro e divulgar a ideia, né, a palavra. E eu estou com um livro para ser lançado provavelmente até o final de 2021. Vai chamar Sobre a Vida e o Viver. São algumas reflexões filosóficas, né? E tem 2 livros que eu ajudei a organizar, Uma Nova Medicina para um Novo Milênio, que foi um livro lançado no Congresso Brasileiro de Ensino Médico. É um livro voltado para o médico, para o estudante de medicina, né? E Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. E foi um trabalho que nós fizemos junto com o Departamento Acadêmico da AME Brasil. Nós pegamos perguntas dos acadêmicos, nós fizemos essas perguntas para o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Roberto Lúcio, que é psiquiatra, médium, lá em Belo Horizonte. Ele psicografou as respostas sem ler as perguntas, e nós encontramos cada resposta para cada pergunta, colocamos no livro com um comentário. Eu comento 2 capítulos e outros autores comentam os outros capítulos, dependendo do tema. O livro ficou lindo, lindo.
Cartas ao Dr. Bezerra de Menezes. Eu recomendo fortemente. É pela AM Brasil Editora também. E o meu obrigado, né, por ter a oportunidade de divulgar o trabalho aí. Eu sei que o trabalho não é meu, mas eu fico muito contente de poder participar dele como ferramenta. A gratidão profunda é nossa. Tem 4 perguntas, eu só vou lê-las para o senhor ter a noção. 2, uma do Alexandre, mas a Marcela. Se nenhuma doença ocorrerá sem fatores desencadeantes e predisponentes, então pode-se afirmar que o meio, a família, a escola pode desencadear fatores que estimulam o surgimento de quaisquer doenças. A doutora Mayra Souza. Palestra espetacular. Olha, essa pergunta é muito boa. Sim e não, né? Pode provocar doença e pode provocar saúde também. Mas com certeza é por aí. Isso. Doutora Mayra elogia, palestra ou exposição espetacular, parabéns, corrobora a experiência que ela está tendo, né? Excelente. O Glauber dos Santos Ferreira, doutor Décio, no caso de um transplante de órgão com câncer, como ficaria o duplo etérico? Poderia haver uma reincidência do câncer caso esteja fixado no duplo? Seria isso também um dos motivos da rejeição do órgão transplantado? E, por fim, Arimateia Souza Mateia, o que o glúten tem em relação ao câncer? Olha, da questão dos transplantes é um assunto bastante complexo. Eu gosto bastante desse assunto, a gente já tem discutido bastante isso na AM Brasil. Mas com certeza o que ele falou é verdade. Se eu faço o transplante do órgão e eu mantenho o sinal patológico no órgão novo, o órgão novo vai adoecer também. E a rejeição, ela se dá por questões imunológicas, né? As proteínas not self, né? Do órgão que vem de fora, mas ela também tem a ver com o perispírito. Então, é muito importante a gente entender isso. No futuro em que a medicina progredir para essa fase aí, nós vamos ter mais informações que vão fazer com que a gente consiga resultados até melhores nos transplantes de órgãos. Apesar que o futuro do transplante, eu acho que é a autorregeneração, né? A gente tem células-tronco nos nossos tecidos, a gente vai aprender a conversar com essas células e fazê-las se regenerarem. As células neoplásicas, como toda célula, tem um tempo de vida. Se eu interromper o sinal neoplásico, se eu retomar o comando para as células neoplásicas morrem e se não houver uma multiplicação de novas células, o câncer vai embora, né? Então, na verdade, eu não preciso matar as células que estão ali, é só impedir que novas se formem e aí você vai conseguir uma autorregeneração. Eu acho que o caminho é por aí. Com relação ao glúten e câncer, olha, eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, eu sou um gastroenterologista e a informação que eu tenho é que não causa câncer. A base da nutrição da humanidade foi o trigo, sempre foi, né? Desde o início da humanidade. E nós estamos morrendo mais de câncer hoje porque nós estamos vivendo mais. Na época de Jesus, um idoso com 40 anos, a expectativa de vida era de 30 e poucos anos. Quando eu me formei médico, era de 60 anos, hoje é de 85 anos. Então, a tendência é a gente viver mais, a gente vai morrer de outras coisas, né? Como eu disse, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Não existe nada que seja inócuo, mas você não comer pão para não ter câncer, eu acho que não, na minha opinião, não faz sentido. Mas volto a repetir que é uma opinião de leigo, porque eu não estudo o assunto, não estudei o assunto e não posso afirmar com certeza. Mas geralmente as coisas muito contundentes em medicina, elas chegam muito rapidamente para nós, principalmente nós da especialidade.
Se o glúten fosse um cancerígeno importante, a gente já saberia disso, com certeza. Pode ser que existam dúvidas, discussões, mas afirmações não existem. Então, se eu tiver que afirmar alguma coisa, eu vou afirmar, como eu disse anteriormente, o que é clássico, que não causa, né? E poderíamos usar Emmanuel. Tudo que entra em nosso organismo vai se transformar à semelhança de quem está conduzindo o próprio organismo. Sua mensagem final, doutor. Olha, a minha mensagem é de gratidão, né? Gratidão pelo trabalho que nós fizemos hoje, para a gente estar podendo falar dessas experiências de cada um de nós. Eu acho que nós conseguimos ver paridamente a verdade, mas conforme a nossa evolução, nós vamos ver com mais nitidez a verdade, e a verdade são as leis divinas. Cada vez mais a nossa consciência vai se expandir, nós vamos matar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente vai conseguir ver o que é mais claramente, mais nitidamente. Todas as vezes que a gente conversa sobre isso, eu acho que a gente dispersa um pouquinho da névoa das nossas consciências, né? E a gente consegue ver um pouquinho melhor aquilo que o grande guia, a grande luz é o Mestre Jesus, né? Na minha opinião. E a doutrina espírita é um caminho seguro para se seguir o Mestre Jesus. Então, isso mudou a minha vida e eu gosto de falar sobre esse assunto porque se me ajudou, pode ajudar outras pessoas que queiram, né? Como a gente disse, o livre-arbítrio é uma lei divina. E eu não vou poder influenciar ninguém que não queira, nem positiva, nem negativamente. O que eu acho que vale a pena é a gente dizer o que a gente pensa, o que a gente sente, de uma maneira sincera e honesta, para que as pessoas possam avaliar, possam decidir se elas acham que aquilo serve para elas ou não. E o meu agradecimento a você, Sebastião, por ter me convidado, né, por ter me dado essa oportunidade, por ter lido o meu livro, né? Eu sempre fico muito lisonjeado quando alguém diz que leu o que eu escrevi, eu fico até espantado às vezes, tem que reconhecer que alguém parou para ler o que eu penso. Então, eu fico muito feliz e agradeço demais a você por essas oportunidades que você me deu hoje. Não só lemos, né, principalmente a Fisiologia Transdimensional, como consta na nossa obra, né, citação dos seus próprios conteúdos orientadores. Então, a nossa gratidão profunda a você. Deus o abençoe grandiosamente, que os bons espíritos iluminem a sua trajetória e que o seu propósito de vida digna como médico do corpo, e creio que também um médico da alma, porque procura estimular a alma para que ela possa curar o seu corpo, possa expandir a sua consciência nessa temática a cada passo. Gratidão eterna, querido amigo. Muito obrigado. Antes de passarmos os recados finais, eu vou ler daquilo que nós já estávamos lendo no início, né, do nosso programa, mais um trechinho para você refletir a respeito do câncer. Nós começamos o item As Origens do Câncer assim. Analisaremos os verdadeiros motivos do desenvolvimento e da manifestação do câncer, enfermidade derivada das consequências provenientes dos pensamentos conturbados, enfeixados pelas mentes que vibram em desalinho com os ditames do Evangelho de Jesus, a lei de justiça, amor e caridade. Essa perturbação se inicia na ação mental e emocional, movimentando as forças elementais primárias responsáveis pela criação da força de coesão, sustentação e manutenção da vida em todos os reinos da natureza. O trabalho incansável das forças elementais desde o reino dos infinitesimais ou dos infinitamente pequenos, reino mental, ao reino pré-humano,
convida-nos a uma postura de profundo respeito, gratidão e admiração por sua fidelidade à lei divina, aliado aos trabalhos de parceria e de solidariedade exercidos por eles em toda a criação. É lamentável, porém, a ignorância do homem em seu atual estágio evolutivo, relativamente a esse patrimônio natural que nos interpenetra e nos rodeia. A responsabilidade e a consciência no trato com essas forças dinâmicas são fundamentais para acelerar o progresso. A ação destituída de harmonia desarticula essas forças naturais, gerando inúmeros desequilíbrios, percebidos ou não pela humanidade que caminha distraída, desprovida de sentimentos elevados e da verdadeira espiritualidade a ser vivenciada na ação. Mesmo sofrendo os efeitos de um comportamento sombrio e desditoso, não pressente o abismo da decadência em etapas torturantes de incontáveis enfermidades. É o introito que fizemos, já que Ramatiz narra que essas forças criadoras, ao contato com o pensamento, com a emoção desgovernados, transformam-se em destruidoras. Foi isso que percebemos desde cedo, e como o Dr. Décio disse-nos, se deixarmos de informar o que antes estava em pauta e se deixarmos de enviar os elementos para manter a pauta perturbadora, a célula cancerígena morre, porque tudo tem começo, meio e fim. Se as células do nosso sistema imunológico duram de 6 a 8 dias, a maioria de nossas células, com exceção das células nervosas, dura mais ou menos daí até 120 dias. Ou seja, se mudarmos o comportamento, o pensar, o sentir, o falar e o agir, mudamos o que nós chamamos de genótipo, a programação do cronograma organizacional do DNA. E, com certeza, com a mudança da causa, desaparece o fenótipo, que é o que está acontecendo, o efeito perturbador. Amanhã, a nossa pílula, tempo de despertar, às 20 horas. Na quarta-feira, exemplo não nos falta. A pílula será de número 16, que vai falar da visualização. O exemplo não nos falta. O estudo consciente é o de número 21, começou com 19, 20, já é o terceiro. E essa série dos exemplos não nos falta. No projeto Imagem, o Arnaldo Silva está dando vida, está contando a história com imagem. Ele aproveitou o nosso áudio e está colocando imagem. Está belíssima, vale a pena você conferir todas as sextas-feiras, às 18 horas. Então, o que ele intitulou de Reapresentação do projeto Exemplo Não Nos Faltam em novo formato, que é com imagens. Então, cada programa de 27 minutos vai dar 4 ou 5 programas menores, em torno de 6 a 8 minutos. No máximo de 5 a 8, dependendo do programa. E na quinta-feira teremos a honra de receber, no Despertar Necessário, o Dr. Lourenço Navajas, pela segunda vez. E o tema é: para que serve as doenças? Já que ele também narra que tudo que está à nossa volta são reflexos de nós mesmos. A temática dele vai girar em torno disso. E dia 9 de maio, teremos a honra de receber mais uma vez, no Ensino Universal dos Espíritos, para comemorar 3 coisas. O 100º programa do Ensino Universal dos Espíritos, desse programa. E, ao mesmo tempo, o aniversário da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que foi inaugurada dia 9 de maio de 1999. 22 aninhos.
E, ao mesmo tempo, Dia das Mães. Então, uma mãe e a outra que é filha. Falará sobre o quê? O tema é a amamentação e alimentação consciente, a parte 5. Então, um presentão para o Dia das Mães, para a Fraternidade Espírita Joana de Ângelo e para o próprio programa. Aguardamos vocês, internautas e telespectadores, a quem pedimos encarecidamente. Se gostou do programa, dê o seu like. Se não gostou, dê o seu dislike. Mas se gostou, compartilhe. Se não é inscrito, inscreva-se. E se já é, convide mais alguém para se inscrever. Se quiser ajudar o projeto, o Despertar da Consciência, está o Pix aí na tela. Será uma honra receber tanto as suas vibrações, a sua colaboração, do seu like, do seu compartilhamento, da sua inscrição, e o convidar alguém para se inscrever. Também veja o que está acontecendo em nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. E ajude-nos a ajudar você. Mais uma vez a nossa gratidão à Aline Gonçalves, ao César Ayala, ao Anderson Silva, a Marília Gonçalves, a Vilma Camargos, a Elizabeth Henrique, a Elizabeth Sobrinho, a Mariana Medeiros, a Judite, a Andréia, a Neuza Marques, Alexandre Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Jussara e Fernando Rocha, a Mayra Souza, Marlene Maciel, Rosa Sanches, enfim, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxilia. Deus os abençoe e multiplique milhões de vezes a vossa dádiva. Muitos já nos ajudam mensalmente. Se quiser entrar no nosso site, lá em doações, você terá como ser mensalista. Você faz a assinatura e é cobrado no seu cartão mensalmente. Se não quiser, faça o Pix, se desejar nos auxiliar. Mas que Deus multiplique milhões de vezes a sua dádiva pelo que você faz para nos ajudar com vibrações, com as suas orações, com as suas mentalizações, com seus likes, compartilhamentos, inscrições e etc. Muito obrigado, muita luz, muita paz a todos. Não esqueça, mais uma vez eu lembro, da inauguração amanhã às 7 horas do novo espaço criado aqui em Três Lagoas para acolher você cotidiano. O que você faz no seu cotidiano? Você toma café? Você toma chá? Você come um lanche? Toma um caldo? Um salgado? É um ambiente familiar, belíssimo, com pessoas amigas, uma família, que é o meu irmão Moacir Camargos, a sua esposa Inês Matsuda, e sua família está lá para te receber, com muito amor. Estaremos lá amanhã na inauguração, também aguardamos você. Deus abençoe esse espaço, as empresas parceiras, as emissoras parceiras, com muita paz, muito amor, muito sucesso. Namastê.